Então agora o que a gente vai ver é a aplicação de transformadas de Fourier em sistemas. Tá? O intuito vai ser analisar qual a contribuição que a gente tem de todas as operações matemáticas na análise de um sistema, no nosso caso, do ponto de vista da frequência. Tá? Então, o nosso interesse é o que comumente se chama em engenharia de análise de resposta em frequência. Ou seja, eu vou analisar como um sistema qualquer se comporta para infinitas frequências ou frequências de meu interesse. Então, por exemplo, como uma máquina se comporta para 60 Hz, para 100 Hz, para 125 Hz, 1 GHz. O que o sistema vai produzir com essa excitação periódica? Tá? Isso é interessante quando a gente pensa que uma convolução no tempo é uma modulação em frequência. Então, eu vou analisar produtos entre o sistema e o sinal de entrada, ao invés de analisar a convolução no tempo. E vou ver para cada frequência como esse produto atua. Né? Algumas propriedades que a gente vai ter no decorrer da nossa análise no domínio da frequência é que um sistema vai poder ser dividido numa sequência de subsistemas, onde a saída de um subsistema alimenta a entrada de outro subsistema, e como a gente vai ter, e como cascata é uma sequência de convolução de convoluções, tá? Quando a gente aplica a transformada de Fourier, a gente tem produtos. Então, quando a gente analisa sob a forma de produtos de modulação, a gente vê o efeito individual de cada subsistema. Tá? E paralelismo, a gente vai lidar sistemas que podem ser decompostos em soma de subsistemas, cada um vai atuar, já que nós estamos tratando de transformar de Fourier, que é uma operação linear. Então, muito disso tem a ver com sistemas lineares e invariantes no tempo também. E de tudo isso, a parte interessante é que a gente vai começar a analisar e projetar o que se chama de filtros, que são sistemas especiais decorrentes da convolução temporal, que no domínio da frequência vira uma modulação. Aqui, modulação espectral, produto de transformadas. Tá? Conceitualmente, a gente tem que entender que um filtro é basicamente um sistema que amplifica a potência em algumas faixas de frequência. Então pense num equalizador, onde eu posso, por exemplo, amplificar os graves, atenuar os agudos. Então, para cada faixa de frequência, eu determino o quanto que eu vou amplificá-la na hora de produzir a saída. Né? Outra coisa importante é que, idealmente, um filtro só faz amplificação. Ele não deve ter modificação de fase, certo? Então, isso vai ser importante depois na nossa análise. A fase do sistema deve ser zero, ou seja, ele não deve afetar as fases de cada componente que é amplificado ou atenuado. Bom, há infinitos filtros, e aqui a gente vai trabalhar com alguns básicos. Eu enumerei aqui em vermelho os 4 básicos, a partir dos quais a gente pode construir qualquer sistema. Tá? Alguns outros filtros aqui que eu enumerei, sistema passa tudo ou filtro passa tudo, filtro NOT e filtro equalizador. O equalizador, pensa o equalizador do seu iPhone ou do seu reprodutor de música, tá? Onde você controla graves e agudos. Filtro NOT é um tipo de filtro especial que elimina, ou seja, é uma amplificação com ganho zero, uma determinada componente espectral. Ou seja, imagine que eu quero eliminar a componente 60 Hz do sinal que está passando pelo meu dispositivo. Ou o meu dispositivo quer eliminar essa componente porque ela pode ser prejudicial. Eu faço um filtro NOT, ou seja, ele elimina essa componente pontualmente, ou ele tenta fazer isso. Tá? Ele vai ser um tipo de filtro rejeita a banda. Depois já explico na sequência o que é rejeita a banda. E o filtro passa tudo é um filtro que ele aplica ganho 1 a
todas as componentes espectrais, a todos os senos e cossenos do sinal de entrada, mas, diferente dos casos ideais, ele modifica a fase. Então imagine aqui um banco de capacitor tentando compensar atrasos de fase ou avanços de fase de uma usina, por exemplo, tá? Para corrigir fator de potência. Então, o corretor de fator de potência ideal é basicamente um filtro passa-tudo. Tá? Bom, porque eu enumerei esses 4 básicos. A gente pode gerar todos esses aqui 3 e qualquer outro a partir dos básicos. O termo passa é basicamente deixar passar, o termo rejeita, eliminar. Já vou explicar o que é alta, baixa e bandas. Tá? Basicamente a gente tem num filtro alguns elementos, como a banda passante e a banda de rejeição. Tá? Também vou explicar num vídeo posterior o que vem a ser bandas passante e rejeição. E idealmente, como eu falei, cada componente na banda chamada dita passante não deve sofrer distorção de fase, ou seja, só deve modificar a magnitude. Num pior caso, eu posso admitir uma distorção de fase do tipo linear, que a gente já vai discutir em outro vídeo o que vem a ser fase linear do ponto de vista do sistema. A gente já falou bastante sobre fase linear, mas a gente vai focar um pouco mais em sistemas. Então, só reforçando, idealmente, distorção fase zero, as componentes da dita banda passante não sofrem nenhuma distorção em fase, sofrem distorção em magnitude, mas em fase nenhuma. Pior caso é permitir uma distorção de fase linear, além da natural, que é o nosso intuito, distorção em magnitude, porque eu quero amplificar e atenuar determinados componentes. Então, os próximos vídeos serão a definição desses elementos de filtro e a explicação de cada um desses tipos de filtro, passa baixa, passa alta, passa banda e rejeita banda. Aqui estão os termos em inglês: low pass, high pass, band pass e band stop. Ok? Então vamos ver as características de um filtro ideal e questões como banda, banda passante, banda de rejeição. Então, um filtro ideal basicamente é um sistema. Então, ele é definido no domínio da frequência, particularmente na magnitude. Então, vou colocar aqui, ó, módulo de H. Tá? Então, há componentes. Então, lembrando também, a ideia toda é que y de ômega é h de ômega, que multiplica x de ômega. Então, eu vou fazer h de ômega ser 1 em algumas situações e ser 0 em outras situações. Situações quais? Em intervalos de frequência neste gráfico. Tá? E eu vou pensar, como falei, em magnitude. Y. Então, vou colocar aqui. Melhor definir assim. Como? Tal que módulo de y seja obtido pelo módulo de h, que multiplica x em módulo, e eu quero que y seja igual a módulo de x. Então, eu vou somar 0, idealmente. Essa é a nossa ideia de filtro ideal. Tá? Eu quero que a distorção de fase seja nula. Vou colocar aqui. Distorção de fase nula. Tá? E o que eu vou manipular é a magnitude das componentes, onde eu vou ter trechos. Vou colocar aqui ganho 1. Então, vou ter trechos onde eu deixo passar a componente em frequência e trechos onde eu anulo. Aqui, opa. Veja que normalmente o filtro ideal é bem descrito por Hecks. Então veja, nos intervalos
que eu estou colocando aqui no topo, são os intervalos de banda passante. Banda para a gente, em engenharia, é um intervalo qualquer de frequência. E em vermelho, que eu estou marcando aqui, é a banda de rejeição. Novamente, intervalo com, vou colocar aqui mais claramente, módulo de H igual a zero. Certo? Enquanto a banda passante, módulo de H igual a 1. Então, o filtro basicamente seleciona componentes, e componentes aí, senos e cossenos cujas frequências estão nesses intervalos da banda passante. Eles vão passar com ganho 1, então eles vão aparecer na saída sem nenhuma distorção de fase. Tá? E os senos e cossenos nas frequências dentro da banda de rejeição, veja que aqui é um intervalo, aqui eu tenho 3 bandas de rejeição e 2 bandas de passagem ou passante. Nas 3 bandas de rejeição, senos e cossenos situados nesses intervalos vão ter ganho 0. E sendo ganho 0, inclusive, eu não me importo com a distorção, porque eu vou multiplicar por 0 a magnitude, e se eu alterar ou não a fase, veja que isso aqui seja uma margem de manobra, não faz nenhuma diferença, porque eu estou zerando a magnitude. Então, 0 que multiplica cosseno atrasado é 0, certo? Então, aqui estão os principais elementos dos filtros ideais, tá? Nos próximos vídeos, a gente vai descrever os filtros ideais passa baixa, passa banda, passa faixa e rejeita faixa, certo? Então, esses são os elementos importantes. Eu reitero esta peculiaridade aqui, tanto da distorção de fase nula, quanto a operação em magnitude que eu vou fazer, tá certo? Amplificando e atenuando. Aqui é um valor real qualquer, certo?